A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso curso. Aqui quem vos fala é o irmão presbítero, irmão Fernando Pessoa, e hoje eu vou trazer a nossa primeira aula sobre escatologia, estudo das últimas coisas. Você que é o meu assinante, você que está adquirindo esse curso, que Deus possa te abençoar grandemente, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu venho, através desta aula, apresentar um pouco sobre escatologia. Vou liberar esta primeira aula, provavelmente esta aula é gratuita. Você que está me acompanhando, quiser adquirir o curso Escatologia, Estudo para as Últimas Coisas, pode estar comprando, adquirindo pelas nossas plataformas. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar esta aula louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito até aqui, né? E a partir de agora, vem comigo, vamos aprender um pouco sobre escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas. Vamos preparar esta aula. Você pega o seu material, né? Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, faça as suas anotações, baixa o e-book que está desta aula gratuitamente aí na sua plataforma e vamos aprender um pouco juntos. Amém? Curso de Escatologia, Estudo das Últimas Coisas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 1. A palavra de Deus vai dizer: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática desta aula, meus irmãos, o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus. Já trago o objetivo desta aula é explicar o real significado da escatologia bíblica. No século 21, na marcha inexorável do passar do tempo, não prenuncia melhores expectativas para o fim dos tempos. Em todos os aspectos da vida da humanidade, não há sequer que dê margem para o otimismo e esperança com fundamento sólido. A vida religiosa poderia ser uma exceção diante das calamidades morais que avassalam o mundo pós-moderno. No entanto, no meio das religiões, seitas e movimentos ditos espirituais, também se percebem os sinais da decadência espiritual e moral. Cumpre-se de uma forma cabal a previsão profética do apóstolo Paulo quando escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5. Vamos ler juntos? 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. A palavra de Deus vai dizer assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meu irmão, estamos em um século aonde a liberdade já está aí, né? Está tudo sendo liberado. Casamento entre homem com homem, casamento entre mulher com mulher, e isso sabemos, nós que somos cristãos, que isso foge dos nossos padrões. Então devemos, irmãos, ficar ciente do que tudo isso, irmãos, é um sinal, e o apóstolo Paulo já avisou o jovem Timóteo, o jovem pastor, para que ele tomasse cuidado acerca disso, né? Sabe, porém, que nos últimos dias, olha aí, sobrevirão o que? Os tempos maus.
Você que é obreiro da casa do Senhor, você que professa a religião, evangélica, eu quero que você venha conosco para se livrar disso, irmãos, se livrar dessas seitas, desses contextos onde tudo pode. É um evangelho hoje barato, aonde pegam Jesus, colocam ele na parede e faz com que ele venha ser o que ele não é. Dê a nós o que nós pedimos, senão nós não vamos servir a esse Deus. É assim que estão fazendo com Jesus. Se Deus me der, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele não é Deus. Então tem todos esses argumentos, E em muitas igrejas locais há uma verdadeira profanação das coisas sagradas. Os púlpitos se transformam em palco e a nave em circo, aonde os espetáculos carnais traz vestidos de espiritualidade, impressionam e atraem muitas pessoas que não têm a mínima noção do que é ser salvo, nem tampouco do que a palavra de Deus ensina sobre a verdadeira adoração. Olha aí, no meio social, em todo o mundo, há uma onda avassaladora de manifestações claras de rebelião contra Deus, que teve início com Lúcifer, passou por Adão e por este passou a todos os homens. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Oh, glória a Deus, Deus olhou lá de cima, procurou um justo sequer e não encontrou. Então, isso vem desde o nascimento. O homem já nasceu em pecado. Salmo 51, Davi vai dizer: no pecado me concebeu a minha mãe. Então, o homem já nasce no pecado. Então, interessante isso, que na Europa, que já foi o berço de grandes avivamentos mundiais, a rebelião contra Deus é tão terrível que há países que menos de 2% da população vai a qualquer igreja. O velho continente, que já deu ao mundo missionários famosos como Adoniram Judson, Hudson Taylor, William Corey, David Livingstone, Daniel Berg, Gunnar Zwingli e outros. Hoje é um cemitério de cristandade e já não é considerado um país pós-cristão, com muito orgulho por parte de muitos governantes. Em seu sermão profético, Jesus prediz que ocorreria no fim dos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e aos outros, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. E isso está ocorrendo nos dias de hoje. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Mateus 10 ao 14. Que o Senhor nos ajude a entender a revelação do futuro, para que nós possamos vaticinar na Bíblia e possamos ser fiéis até o fim, quando receberemos a coroa da vida das mãos do Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, diretamente do nosso curso sobre escatologia, Nesta introdução, nessas aulas, teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. Nesta primeira aula, examinaremos a escatologia bíblica para os salvos em Jesus. Cristo, este é o tema que traz a esperança, pois não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos juntos com Ele por toda a eternidade. No entanto, para os descrentes, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para o regozijo. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus também. Salmo 9:17. Porém ainda é tempo para o arrependimento e a conversão. Por isso a igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar Jesus, cumprindo a grande comissão. Mateus 28, do 19 ao 20. Glória a Deus.
Seja bem-vindo, irmãos, ao nosso estudo escatológico. Primeiro ponto, o estudo da escatologia. Primeiro, a definição da palavra escatologia tem a origem dos termos gregos eskachos, último, e logos, que quer dizer estudo. A mensagem, a palavra, o termo grego gognato é echata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão do estudo ou doutrina das últimas coisas. Escatologia, portanto, é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, a escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda o seguinte tema: o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final, o estado perfeito e eterno. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto, a definição da escatologia. Anote, pega seu papel, uma caneta, pega a sua Bíblia e anote junto comigo, porque isso vai fazer bastante ênfase. Você que é pregador da palavra, você que é pastor, você que quer acrescentar algo no seu ministério, é de bastante importância você ter seu material didático para aprender. Vamos à segunda, a abrangência da escatologia. A escatologia, meus irmãos, pode ser dividida em dois tópicos: escatologia geral e escatologia individual. A escatologia geral abrange um estudo fascinante acerca dos seguintes temas: A, o fim dos tempos; B, o arrebatamento da igreja; C, a grande tribulação; D, a vinda de Cristo; E, o milênio; F, o juízo final e o perfeito estado eterno. A escatologia individual refere-se ao aspecto futuro da vida das pessoas e estuda temas igualmente de muitas importâncias para a compreensão da vida futura. O estudo intermediário, ou seja, após a morte física, a ressurreição dos mortos, o destino final. Para onde vamos? Será que nós ressuscitaremos? Qual que é o estado intermediário após morte física? Tudo isso você vai aprender junto conosco neste curso maravilhoso. Indique alguém, compartilhe esse curso na sua rede social, entre os seus amigos, porque nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Provavelmente, irmãos, essa aula nem chega até você. Talvez Jesus volte hoje mesmo, após eu concluir esse vídeo, ou no meio desta aula. Por isso que devemos estar preparados. Estudo da escatologia para os últimos dias. O estudo da doutrina das últimas coisas é de grande valor para o quê? Os que esperam na vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Mas de nada serve para os materialistas que desprezam e desdenham das verdades bíblicas. Olha aí, você que é apegado aos seus bens materiais, você que está apegado a alguma coisa nessa terra, é hora de você desvenhar, tira do seu coração, né? De que vale você juntar tesouros e riquezas se as traças e as ferrugens podem destruir? Os seguidores de Charles Darwin, que difundiu a falsa teoria da evolução, normalmente os cientistas ateus entendem que o ser humano após morte equivale a qualquer animal irracional, como uma cobra, um cachorro, um gato, um leão e os demais irracionais, que simplesmente se tornarão pó e nada mais existe após morte. Com essa ideia maligna, a maioria da humanidade está enganada, sendo levada para a perdição eterna. Diz o salmista, Salmo 9, verso 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha aí. Então, meus irmãos, lembra-se do teu Criador no dia do seu nascimento. Então, meus irmãos, isso é bastante agradável, nós ouvimos esses contextos. Segundo lugar, irmãos, a escatologia também fala sobre a volta de Jesus. O estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem de estar sempre em alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo 12,
verso de número 40. Lucas, capítulo 12, verso de número 40. Vamos ler, vamos fazer uma leitura todos nós juntos. Lucas 12, 40. Eu quero ler junto com vocês. Essa minha Bíblia é uma Bíblia Thompson, provavelmente vai estar diferente da sua tradução se for uma Bíblia de estudo pentecostal. Vamos ler? Lucas 12, verso de número 40. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Se for uma tradução pentecostal, estará, portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Então se preparem, meus irmãos, porque a qualquer momento Jesus estará voltando. Muitos desdenham das verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua palavra. Em breve Jesus voltará e julgará todos aqueles que amam e praticam o pecado. Meu Deus, será que você ama a Deus? Será que você tem praticado a obra de Deus? Então é com esse cuidado que eu venho apresentar sobre escatologia. Falar da volta de Jesus Cristo é uma responsabilidade muito grande. Seja bem-vindo à nossa primeira aula. Você que pegou agora esta aula, volta um pouquinho para trás, vamos acompanhar desde o início, porque isso é de muita importância. Muitos desprezam, irmãos, infelizmente. Subtópico 2, a preocupação com o fim dos tempos. Os discípulos de Jesus. Certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre, Mateus 24, verso 3: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mas o interessante, irmãos, que antes desta pergunta, se nós for acompanhar o verso 24 de Mateus, os discípulos estavam indagando acerca da beleza daquele templo. O templo de Jerusalém realmente era uma formosura, mas eles estavam olhando pelos olhos materiais. E hoje nós vemos, volto a repetir, que muitas pessoas estão focadas em seus bens, em suas casas, em suas propriedades, em seus bens materiais, em suas contas bancárias. Jesus vai dizer: acautelai-vos, tome cuidado com isso, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Isso aconteceu no ano 70 ou 80, após a morte de Jesus. Aquele templo foi invadido pelos romanos e foram destruídos. Ou seja, quem estava com o coração voltado àquele templo sofreu a dura punição de não ficar apegado aos bens materiais. Então, despreenda o seu coração das coisas materiais. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é o assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores, que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Pois é assim até hoje, irmãos. Devido à apegação com as coisas materiais, as pessoas deixaram de crer em Jesus. Muitos até dizem: tomara que demore mais, pois assim eu posso usufruir dos meus bens materiais. Ou outros dizem: tomara que eu morra primeiro, para que Jesus volte, assim eu não vejo, assim eu não perco a minha vida. Tem muita gente dando mais ênfase para as suas vidas do que sim para a própria volta de Jesus. Prepare, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, né? Infelizmente hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Vamos ler comigo, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, no capítulo 3, verso de 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3, do 3 e 4. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha aí, Pedro vai nos avisar que viriam os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências.
Meu irmão, cuidado lá onde você anda, cuidado com as suas conversações. O apóstolo Paulo vai nos orientar em Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Você deve ter ouvido alguém já dizer que isso é história, é conto da carochinha. Se Jesus quisesse voltar, ele já tinha voltado. Então, meus irmãos, não caiam nesse conto, não seja mais um ludibriado pela mentira, porque sabemos que o pai da mentira é Satanás. Ele veio senão para roubar, matar e nos destruir. Então, assegura-se, Jesus está voltando, e a qualquer momento a trombeta vai soar, amém? Desde aquele tempo, nos primórdios do cristianismo, havia pessoas que não acreditavam na vinda de Jesus. Os anos se passaram, as décadas decorriam, e não havia sinais da volta do Senhor para reinar com sua igreja. Imaginemos hoje, quantos também descrevem a volta do Senhor? Até pastores de igreja, irmãos, que desacreditam na volta literal do Senhor Jesus, descendo sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Ocorre a palavra de Deus, não pode falhar. Ela é ao mesmo tempo inspirada, revelada, inerrante, pois o seu autor é o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, que transmite a mensagem para a igreja e para o mundo. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela é eficaz e viva, tá? Não pode haver erro nas escrituras sagradas. Lucas registrou essa preocupação dos discípulos quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia novamente, confira comigo Atos capítulo 1, do 6 ao 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino em Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha aí, irmãos, a curiosidade matou o gato. Você vai ver que os discípulos vão perguntar se seria ali naquele mesmo período, naquele tempo, que Jesus restauraria o reino seu em Israel. Jesus vai ser bastante concreto, bastante convicto na sua resposta, dizendo: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos de Jesus viveram num tempo de intensa expectativa quanto ao futuro de Israel, e deles próprios, irmãos, tinham essa ânsia em querer saber, assim como os dias de hoje também. O país estava sob um domínio romano, sob a ocupação de um país estrangeiro. Depois de tantos eventos negativos, sob a dominação de outros povos, era natural que o anseio dos judeus fosse a restauração de Israel e com o fim do mundo. Então não cabe a nós, irmãos, tentarmos descobrir qual é a data e quando ocorrerá. A resposta de Jesus nos últimos momentos, junto aos discípulos, antes da sua ascensão, foi significativa para quem estuda a doutrina dos últimos tempos. Não vos pertence saber os tempos ou estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos raciocinavam em termos de tempo cronológico, conforme se conhece em termos de dias, meses, anos e séculos, para identificar o período ou eras da história da humanidade. No entanto, Deus não seguia pelo tempo cronológico ou pelo cronos. Ele seguia por seu próprio tempo, que pode ser traduzido pela palavra grega kairos, que se refere a um tempo, período ou era determinados, que não pode ser avaliados, estabelecido pela lógica cronológica humana. Foi por isso que o apóstolo Pedro, numa inspiração profética, referiu-se ao tempo da volta de Jesus, de forma bem incisiva e profética, quando escreveu em sua segunda carta, em alusão aos escarnecedores que duvidavam que Jesus voltaria, face aos anos decorridos, desde o seu retorno para os céus. Vamos ler 2 Pedro 3,8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Então não cabe a nós, irmãos, querer discorrer sobre esse tempo. Glória a Deus. Quem pode entender a mente de Deus? Ninguém. Não sabe se Ele está usando a equação de 1000 como um dia, ou de um dia como 1000 anos. Isso não cabe a nós. Glória a Deus. Você que está acompanhando esse curso, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar ricamente a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos, as previsões falsas sobre o futuro. Homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões. Quanto ao futuro da humanidade, são inúmeras seitas e falsos profetas que já marcam a data segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram. Sabe por quê, irmãos? Porque não cabe a nós o tempo nem a hora, somente o Pai que estás no céu. Um certo pastor evangélico do Nordeste fazia cálculos errôneos sobre a grande tribulação e a volta de Jesus. Ele marcou o arrebatamento para 1993. Escuta esse relato. E o início da grande tribulação, ou seja, durante 7 anos. Considerando que o ano 2000 seria o fim do 6º milênio, nada aconteceu. Indagado sobre qual era o calendário que ele baseava a sua previsão sobre os fins dos tempos, respondeu que usava um calendário romano. Colocou desculpas porque ele errou, irmãos, e se esqueceu de que o calendário que usamos tem um erro de defasagem de 4 a 5 anos, cometido por Dionísios Exíguos, que só foi descoberto muitos anos depois, segundo estudiosos. Jesus pode ter nascido em 6 ou 4 antes de Cristo, mas o referido pastor, um homem de mais de 60 anos, considerava-se presunçosamente um dos maiores intérpretes das Escrituras. Desdenhou de uma comissão que foi ouvi-lo, taxando-a todos de meninos, olha isso, que não sabiam bem das Escrituras. Por causa das suas apostilas, também houve quem quisesse desmarcar o compromissos, alegando que, se Jesus estava perto de voltar, para que fazer mais alguma coisa? Mas para sua decepção, a sorte do mundo perdido, Jesus não veio em 1993. Mais uma vez, irmãos, a bigona da Bíblia quebrou todo o martelo das falsas profecias. Por quê? Tais ensinos eram falsos e fracassaram, simplesmente porque não estavam de acordo com a palavra de Deus. Jesus, em seu sermão escatológico, ensinou: então, se alguém vos disser, eis que Cristo está ou ali ou aqui, não lhe deis créditos. Cuidado, irmãos, com os falsos profetas, cuidado com as falsas profecias. Mateus 24, 23 ao 27, leia: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Cuidado, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas. Quantos têm aparecido aí? Profetas do Pix, profetas do YouTube, profetas das redes sociais. Tome bastante cuidado, meus irmãos. E falando em falsos profetas, entraremos no tópico 3. Vamos falar sobre os falsos profetas. Acerca do pastor que marcou o arrebatamento da igreja, que nós acabamos de mencionar em 93, o início da grande tribulação, considerado que no ano 2000 seria o fim do 6º milênio. Outro profeta, baseando em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo as referências bíblicas, utilizando a contagem bíblica nos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987, mas o falso profeta também foi desmoralizado. Irmãos, cuidado com os falsos profetas. Todas as vezes que eles tentam prever alguma coisa, acontece um erro grandíssimo. Inclusive, as profecias de Nostradamus. Miguel Nostradamus nasceu em Reme,
perto do Avião de Provence, na França, em 1481, morreu em 1566, descendente de judeus, pai, avô, bisavô, era ligado aos magos, mestres da Cabala Arábia. O avô de Jonathan Heming ensinou-lhe astrologia, e ele fez também os seus cálculos, e infelizmente também errou. Porque, irmãos, não cabe a nós saber sobre esses tipos de profecias. Cuidado, viu? Cuidado. O aparecimento de falsos cristos. No site YouTube foi divulgado o aparecimento de um falso messias com o nome José Luiz, líder da igreja Cresciano na Grécia. Ele se dizia ser Jesus Cristo encarnado, que teria incorporado em 1973. É um absurdo, irmãos. O Henrique Cristo, aquele também que se diz ser Cristo aqui no Brasil, ensinavam que o 66 é o número de Deus. Isso aí, irmãos, tem tirado muito crente do foco sobre a volta de Jesus. Não caiam nesse conto, tá? Não caiam nesse fascínio. Isso aí é errante. Vamos ler um texto da palavra de Deus, Marcos 13, verso 32. Marcos 13, verso de número 32. Acompanhem comigo. Vamos fazer essa leitura junto, que ela é de muita importância. Verso 32, Marcos 13, verso de número 32. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, somente Jesus sabe a hora. Em Mateus 28, 18, Jesus disse essa palavra antes da sua ressurreição. Logo ter revivido, ele afirmou: e me dado todo o poder nos céus e na terra. Assim, todos os que marcaram datas para o fim dos tempos ou a volta de Jesus fracassaram. Tá bom? Guarde isso no seu coração. Aleluia. Já iremos partir para o subtópico 3 desta grande aula que eu acredito que você está aprendendo bastante. Se você não entender alguma coisa devido ao sistema da aula ser um sistema bem dinâmico, você pode estar reassistindo ou voltando no tempo em que você parou. Seja bem-vindo ao nosso curso. Peço que você compartilhe, comunique com os outros irmãos aí da sua comunidade, aí da sua igreja. Nós não estamos aqui falando em denominações, mas estamos aprendendo acerca da palavra de Deus. A interpretação escatológica. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não podemos estudar todas em uma única lição, porém estudaremos algumas nesta primeira aula, tá? Primeira, a futurista. Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, subdivide em a pré-tribulacionista. Esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. Está lá em João 14. Vamos ler, meus irmãos, isso é de suma importância, sobre tribulacionistas. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Isto ocorre, irmão, e afirma que Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos, tá? Vamos mais? Segundo Tim Lehrer, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, não entra nesses debates de pós ou pré-tribulacionismo. Isso aí é coisa da cabeça do homem, Saiba de uma coisa: Jesus vai arrebatar a igreja, vai voltar para buscar o teu povo. Isso aí é eminente.
É importante, irmãos, ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro do Apocalipse, Apocalipse 4, do 1 ao 2. Para os pré-tribulacionistas, aos crentes serão guardadas da tribulação. Segundo está corrente, propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Oh, glória a Jesus! Também tem pré-milenistas. Essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século, os pré-milenistas, segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, o tal posicionamento foi duramente combatido por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era uma referência alegórica à ação do Evangelho na vinda das nações. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender sobre os pré-milenistas, tá? E agora tem os midi-tribulacionistas. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, tá? Então, cada um vai acreditar em alguma coisa. E tem também os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse: a igreja de Filadélfia, que representa a igreja que iria guardá-la da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar o que habitam na terra. Vamos ler Apocalipse 3, verso de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Irmãos, não se assustem quando vocês virem barulhos de moto, pois eu gravo esse vídeo neste momento ao lado de uma avenida e de vez em quando passam aquelas motos muito barulhentas. Então não se espante, tá, irmãos? Não estamos no estúdio, estamos aqui ao ar livre, então por isso vai sair esses ruídos no vídeo. A igreja não está mais na terra quando começar o pré-tribulacionismo. Vamos ler Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja não está mais na terra quando isso começar, a igreja. Paulo ensina que devemos esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, verso 1 ao 10. Então nós cremos, irmãos, que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Jesus vai nos livrar da ira futura. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. A história preterista considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram, na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Preteram o Apocalipse como estudo progressivo do destino da igreja, desde o seu início até a sua consumação, os que mantêm este modo de ver histórico e contínuo. Seitas, o aumento da violência, da corrupção, então isso já mostra que não estamos vivendo o milênio, meus irmãos. As catástrofes naturais, como terremotos da alta intensidade, ceifados tantas vidas, o aumento da depravação da humanidade, ao ponto de superar a pecaminosidade de Sodoma e Gomorra, irmãos. Então isso aí foge totalmente da nossa ideia de estar vivendo um milênio aqui na terra, né? Vamos ver Abacuque capítulo 2:14, porque a terra se encherá de conhecimento e da glória do Senhor como águas. Tudo isso desmente a teoria de que desde o século passado estaremos vivendo o milênio. As características do milênio reveladas nas Escrituras são muito diferentes. Por isso que o Abacuque vai dizer, porque a terra se encherá de todo conhecimento, glória do Senhor, como
cobrem o mar. Esse ensino tem sido a aceitação de muitas pessoas, incluindo os pastores pentecostais, que antes pregavam a visão da vinda literal de Cristo à terra. Dentro do simbolismo, há pós-milenistas que veem o milênio como uma extensão do período atual da igreja. Ensinam que o poder do evangelho ganhará todo mundo para Cristo. A igreja assumirá o controle dos reinos seculares. Após isso haverá o retorno, a ressurreição do julgamento geral, tanto justo como ímpio, segundo pelo reinado eterno do novo céus e nova terra. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente de acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. Paulo teve a revelação de Deus em relação à ressurreição dos crentes salvos, da transformação dos que estiverem vivos na vinda de Jesus. No texto seguinte, não vemos hipótese para ser uma profecia simbólica, é sim literal e não realista quanto à vontade de Cristo. A ressurreição e o arrebatamento dos salvos. Não quero, irmãos, aqui porém, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, os que Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Então, meus irmãos, faça uma leitura cuidadosa acerca desses textos, acerca da ressurreição de Cristo, acerca desses acontecimentos que ocorrerão. Então, meus irmãos, desde já, na ascensão de Jesus em Betânia, reuniu seus discípulos diante de todos, literalmente, venceu a gravidade em seu corpo, glorificando e subiu aos céus em vista deles. Diz o texto de Atos: quando diziam isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e em nuvens recebeu o oculto dos seus olhos, estando com os olhos fitos nos céus. E quando ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco, um em cada lado. Irmãos, essa subida de Jesus foi literal, houve testemunha e todos viram. E assim nós encerramos esta primeira aula sobre escatologia, falando, meus irmãos, de que Jesus irá voltar, viu? Fique ciente disso, da mesma forma que ele subiu, ele também há de voltar. Finalizo esta aula glorificando a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter adquirido esse curso, obrigado por você ter indicado um amigo ou um parente próximo. Que Deus continue te abençoando grandemente. E assim nós finalizamos esta aula, orando pela sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, encerro esta aula, Senhor, a nossa primeira aula sobre o estudo escatológico. Guarde cada um dos irmãos, alunos que irão adquirir esse curso. E assim, ó Deus, nós propagamos este Evangelho para os 4 cantos da terra, através, Senhor, da Tua santa palavra de Deus. Abençoe o irmão e a irmã que adquiriu esse curso grandemente. E assim nós finalizamos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém.